Bom dia a todos. Hoje é dia 25 de junho de 2025, são 9 horas e 38 minutos da manhã. Eu sou Gladstone Costa e nós vamos dar início ao 17º ciclo de atualização em zoonoses e saúde pública do ano de 2025. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 17º ciclo de atualização em zoonoses é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia e a Divisão de Vigilância de Zoonoses DVZ do antigo Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse ciclo tradicionalmente é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, dia 25 de junho, será realizada a quarta palestra do ano de 2025. A comissão organizadora desse evento é formada por mim, Gladstone Costa, biólogo e analista em saúde, da Divisão de Vigilância de Zoonoses, DVZ, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima, Câmara, e Paulo Roberto Urbinati, ambos do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão e à Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação da Faculdade de Saúde Pública da USP e informar que as próximas palestras serão realizadas no dia 30 de junho e os temas ainda serão definidos. Um aviso importante aos participantes. Aqueles que quiserem certificado dessa palestra precisam solicitar no link que será disponibilizado no chat na página do YouTube da faculdade. É só preencher a ficha com o nome completo, a instituição e o e-mail. Dessa forma, poderão receber via e-mail o certificado de participação. Tá? Quem não solicitar não vai receber esse certificado via e-mail. Um aviso aos participantes. As perguntas sobre as palestras poderão ser feitas diretamente aqui no chat e, ao final, os palestrantes poderão respondê-las. As palestras ministradas aqui nesse ciclo de atualização ficam gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da faculdade. A primeira palestra de hoje será sobre aspectos históricos de vigilância da febre do Nilo Ocidental no Brasil, com o Dr. Pedro Henrique de Oliveira Passos, consultor técnico médico veterinário da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Brasília, Distrito Federal. A segunda palestra será sobre epidemiologia e vigilância da febre do Oropauche no Brasil, com a doutora Morgana de Freitas Caraciolo, consultora técnica da Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde, Brasília, também Distrito Federal. É importante ressaltar que os temas apresentados hoje sobre epidemiologia e vigilância da febre do Nilo Ocidental e febre do Oropauche no Brasil são temas relevantes e um grande desafio para os gestores de saúde pública. Cada palestrante terá um tempo de 40 minutos para expor seu tema e a professora Tamara, vai fazer a apresentação a partir de agora dos palestrantes. Abra o microfone, professora Tamara. Bom dia a todos. A gente começa o ciclo de hoje com a palestra do Dr. Pedro Henrique de Oliveira Passos. O Dr. Pedro é médico veterinário, doutorando e mestre em ciências animais pela Universidade de Brasília e especialista em análise de situação em saúde pela Universidade Federal de Goiás. Tem ampla experiência nas áreas de epidemiologia e vigilância em saúde, atuando com ênfase na ecoepidemiologia da febre amarela e de outras arboviroses, vigilância epidemiológica e de epizootias, além de procedimentos de biossegurança em atividades de campo, incluindo manejo e captura de animais silvestres. Atualmente, é consultor técnico da OPAS na Secretaria de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde. Ao longo da carreira, conduziu pelo menos 40 investigações de campo, descrevendo a transmissão de doenças infecciosas como febre amarela, febre do Nilo Ocidental, encefalites equinas e outras arboviroses. Ministrou diversos cursos e treinamentos sobre arboviroses em todos os estados do Brasil, voltados para profissionais de saúde, como veterinários, biólogos, médicos, enfermeiros, dentre outros. Possui publicações científicas, além de manuais técnicos e guias para profissionais de saúde.
Em seguida, a gente vai seguir com a doutora Morgana de Freitas Caracciolo, que vai falar sobre epidemiologia e vigilância da febre do Oropouste no Brasil. E a Morgana é graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, tem pós-graduação modalidade residência em saúde coletiva e mestrado profissional em saúde, com foco na gestão e avaliação de serviços de saúde. E a sua dissertação ganhou o prêmio de primeiro lugar na 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, em 2019. Ela é profissional em treinamento do Field Epidemiology Training Program Advanced Brasil, onde desenvolve sua capacidade epidemiológica de campo para investigação de surtos, avaliações de sistemas de vigilância e análise de informações com vistas à detecção e resposta rápida a emergências de saúde pública. De 17 a 21, ela compôs a equipe técnica do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, detectando e monitorando potenciais emergências de saúde pública nacionais e internacionais. De 2015 a 2017, ela foi apoiadora institucional de vigilância na Secretaria de Saúde de Pernambuco, assessorando 18 municípios prioritários para doenças negligenciadas no estado. Então, de antemão, a gente agradece em nome da comissão a disponibilidade dos dois palestrantes e a gente deseja uma boa palestra para ambos. Obrigada. Convidamos então o professor Dr. Pedro Henrique a iniciar a palestra. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, professora Tamara, professor Gleidson. É um prazer estar com vocês. Vou iniciar a palestra. Deixa eu só colocar, acho que conseguem ver, né, minha apresentação. Perfeito. Obrigado. Tá ótimo. Então, vou falar um pouquinho desse aspecto histórico da vigilância da febre do Nilo Ocidental e um pouco do processo de vigilância aqui construído no Brasil. É um prazer sempre estar falando desse tema, dessas arboviroses zoonóticas. Como a Tamara apresentou, trabalho aqui na Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde, com essa vigilância das arboviroses zoonóticas desde 2009. Então, tem um tempinho trabalhando, sempre trabalhando voltado para a febre amarela, febre do Nilo Ocidental, Oropouste, Maiaro, tentando entender um pouco e ajudando na estruturação dessas vigilâncias, dessas estratégias de vigilância. E assim, eu acaba sendo até um clichê nas minhas apresentações, né? Sempre iniciar as apresentações dizendo porque a gente olha na saúde para o componente animal, né? Que muitas vezes a gente pensa que a gente olha no âmbito da saúde para a conservação, apenas para isso, né? E a gente não pensa no comportamento desses animais, no ciclo epidemiológico das doenças, né? E é diretamente como agir, como proceder na saúde pública. Então a gente trabalha, a gente vigia animais exatamente para evitar que as pessoas adoeçam ou morram por diversas doenças. E no caso da febre do Nilo Ocidental, para evitar que essas pessoas, né, tenham esses casos, né, que é uma doença que tem, apesar de ter baixo registro no Brasil, mas tem um impacto enorme quando há casos registrados, né? E esse é um exemplo de uma investigação dos casos que a gente ocorreu no estado de Tocantins, encontrou no estado de Tocantins 2023, né? Duas crianças com sintomatologia neurológica grave, residentes de uma comunidade isolada, de uma comunidade rural, e que foi detectado com febre do Nilo Ocidental e até hoje tem sequelas graves, né, irreversíveis. Então a gente trabalha exatamente nesse componente animal para poder vigiar e evitar esses casos humanos. E geralmente nessas arboviroses zoonóticas, como febre do Nilo Ocidental, febre amarela, o componente animal, a vigilância, a estratégia de vigilância animal, ela tem um peso muito significativo, exatamente porque é uma doença que é evitável os casos humanos. Então, se a vigilância trabalha com esforço muito específico, muito intensa na vigilância animal, a gente consegue que esses casos sejam evitados, né? Então, é exatamente por isso que o carro-chefe dessas estratégias de vigilância é a vigilância animal.
né? E essa é um artigo muito interessante de 2008, né, que ele traz exatamente esse componente. É uma curva preditiva que mostra que a detecção em animais e mosquitos, ela antecede a ocorrência desses casos humanos. Então, é uma estratégia muito importante essa vigilância animal. E para isso que o Ministério da Saúde tem algumas portarias, tem a portaria de notificação compulsória, onde ela fala que todo caso suspeito de febre, caso humano suspeito de febre do Nilo Ocidental, ela tem que ser notificada imediatamente, em até 24 horas, para todos os órgãos e estabelecimentos do SUS, né? E as esferas, isso a nível municipal, estadual e federal, e o Ministério da Saúde, como ele é, faz parte do Regulamento Sanitário Internacional, deve comunicar esses casos imediatamente aos órgãos internacionais. O mesmo ocorre com a vigilância animal. Então, toda ave doente ou morta, ela deve ser notificada também até 24 horas, o mais rápido possível, e coletado a amostra para esse diagnóstico. E hoje, com a influência aviária, essas estratégias de vigilância ela tem que ser bem integrada, né, principalmente das aves silvestres, porque a ave silvestre ela é suspeita não somente de febre do Nilo Ocidental, mas também de influenza aviária. E as amostras por serviço de saúde têm que ser coletadas e notificadas também aos órgãos, né, da agricultura. O mesmo ocorre com a morte e adoecimento de cavalos com sintomatologia neurológica. Então, todo animal, cavalo com sintomatologia neurológica, também é um instrumento de vigilância e deve ser notificado aos órgãos da saúde, assim como da agricultura. E para isso a gente tem a portaria de notificação compulsória que estabelece essas regras. Bom, o Ministério da Saúde tem alguns diversos manuais técnicos e importantes para essa vigilância. Um deles é o que a gente fala que é, entre aspas, a nossa Bíblia da Saúde, né, que é o Guia de Vigilância em Saúde, onde tem de todas as doenças, né, de que o Ministério tem como estratégia de vigilância. Uma delas é a febre do Nilo Ocidental e tem um capítulo específico sobre essa doença com todas as recomendações e diretrizes. O mesmo tem a página do Ministério da Saúde, da SVSA, e temos o guia do Culex quinquefasciatus, o guia que em breve deve ser atualizado, também falando dessas diretrizes para controle vetorial, apesar que hoje a febre do Nilo Ocidental, a gente ainda não, o Brasil ainda não conseguiu é, isolar o vírus em mosquito com uma intensidade para saber se é o vetor primário mesmo é o Culex. Então, toda a estratégia de vigilância é baseada nas regras internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que lá é o principal transmissor da doença. Mas aqui no Brasil a gente tem apenas um indivíduo de todo o movimento que a gente vai ver um pouco mais na frente, que é isolado no Brasil, que foi um Culex melanocorm, que foi isolado pelo Instituto Evandro Chagas, se eu não estou enganado, em 2020. A gente deve entrar um pouquinho mais detalhes um pouquinho mais na frente. E aí eu faço uma pergunta: o que que um guia de vigilância de primatas de epizootias está fazendo no slide febre do Nilo Ocidental, né? É, é, exatamente para mostrar para os serviços de saúde, para os serviços, né, municipais, estaduais, que assim muitas recomendações de estratégia de vigilância que aplica para a febre amarela, que está muito bem estabelecida no Brasil, a vigilância, ela pode ser aplicada para a febre do Nilo Ocidental. Alguns capítulos que a gente ainda não tem para a febre do Nilo Ocidental, algumas recomendações pode ser utilizada feitas seguindo a recomendação do Guia de Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos, como, por exemplo, o método de armazenamento da amostra, quando for coletada, o fluxo de notificação, as regras de biossegurança adequadas e alguns métodos de captura de coleta de vetores. Então, dá para usar algumas recomendações que está nesse guia até que saia um guia específico para a febre do Nilo Ocidental. Falando um pouquinho do comportamento da doença, né, o agente etiológico, então a febre do Nilo Ocidental é um arbovírus, ou seja, é um arbovírus que é transmitido por vetores, né, por mosquito. Como eu comentei hoje, a gente supõe que é o Culex quinquefasciatus que transmite aqui também no Brasil, mas a gente ainda não tem uma certeza que seja
essa espécie de mosquito, a não ser com aquele achado que a gente tem de um indivíduo. E por isso que é tão importante a vigilância entomológica, né, para essa doença, visando a febre do Nilo Ocidental no Brasil, para identificar quais são os potenciais vetores de transmissão que faz a transmissão desse vírus aqui no país. Ele é o gênero dele é um ortoflavivírus da família Flavivíridos, o mesmo que dengue, febre amarela e zika. E aí é que eu chamo a atenção, né? Nós temos muitos casos de dengue no Brasil, muitos são confirmados por critério clínico epidemiológico, né? E boa parte desses casos podem ser febre do Nilo Ocidental. Então, um exemplo disso que a gente vem nos últimos anos, a gente olha para a febre do Oropouche, né? A febre do Oropouche estava estabelecida no Brasil, mas quando muda o diagnóstico, a rede estrutura para fazer o diagnóstico dessa doença no Brasil, a gente consegue pegar muito mais casos. Então, é um exemplo, né, de doença que a gente pode também mudar o status a partir de uma vigilância, e que é o que o Ministério da Saúde está desenvolvendo, né, uma vigilância de doenças neuroinvasivas, que é exatamente para pegar esses casos humanos de febre do Nilo Ocidental mais especificamente, né, e forçando e levando também para o lado animal, é importante cada vez mais fazer as notificações, os registros e as coletas das amostras desses animais, principalmente aves silvestres, que são os hospedeiros amplificadores desse vírus, né, no Brasil e no mundo. Bom, aqui um pouco do ciclo epidemiológico, né, dessa doença. Então, a doença ela ocorre naturalmente entre aves silvestres e vetores, né, do gênero Culex, e os equídeos, né, e o homem ele entra acidentalmente nesse ciclo, né, quando na ausência ali do repasse sanguíneo dos mosquitos nas aves silvestres, tendo a ocorrência de humanos e cavalos, pode ser que aquele mosquito ele infecta esses indivíduos e acidentalmente tenha os casos, né, neurológicos, tanto em humanos quanto os equídeos. A gente deve focar um pouco mais nesse ciclo a partir de agora, levantando um pouco do histórico dessa vigilância no Brasil. Então, aqui é um slide que a gente com muita informação, mas é para mostrar que tem um histórico dessa estratégia de vigilância, ela tem um histórico no Brasil, que ele inicia lá em 1900, final de 98, início de 99, nos Estados Unidos, né, quando o vírus adentra no território americano, e começa a se dissipar para todo o território, chegando em 2003, atingindo todo o país. Então, quando o vírus ele atinge todo o país, a região norte-americana, os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda para os países das Américas a estruturar a vigilância nos países. E o Brasil, ele foi um dos primeiros a fazer essa estruturação, iniciando por alguns inquéritos soroepidemiológicos que foram feitos a partir de amostras de aves silvestres coletadas sadias em alguns sítios migratórios. Bom, essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, da OMS, ela previa e recomendava aos países das Américas iniciar a vigilância seguindo a seguinte ordem, iniciando por aves silvestres, seguido por mosquitos, cavalos, equídeos, né? E por último, seres humanos. E aqui a gente chama atenção, né? Da ênfase no por último e por fim seres humanos. Exatamente porque o ideal é o quê? É fazer a detecção viral ainda na espécie animal, para a gente prevenir os casos humanos, né? Assim como ocorre na febre amarela, que é um grande exemplo atual, né? Principalmente na região sudeste, estado de São Paulo, Minas Gerais, que a gente teve um surto esse ano muito importante. Bom, a partir disso, o Ministério da Saúde inclui essa doença na portaria de notificação compulsória. Então, ela é de notificação compulsória desde 2003. A partir desse momento, o Brasil faz uma estratégia de vigilância de aves migratórias. Naquele momento,
Naquele momento, se achava que o vírus vinha da América do Norte para a América do Sul através de aves migratórias, então foi definido alguns sítios de aves migratórias importantes no Brasil e foi feito diversos inquéritos soroepidemiológicos, e naquele momento as amostras foram testadas para arbovírus e influenza, muito com a parceria com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Então, teve uma parceria interinstitucional entre os três níveis de ministerial, Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, mas se não encontrou naquele momento, não se detectou o vírus do Nilo em aves silvestres. Na época foi feito em torno de 16 inquéritos soroepidemiológicos nesses pontos que estão marcados no mapa. Aqui um pouco das imagens da época, né, que foram feitos. Então, os inquéritos soroepidemiológicos eles foram feitos no período mais ou menos de 2002 a 2006. Mostrando algumas rotas, né? Então, na época se achava que vinha por essas rotas. Uma deles era a andorinha, outras o meriquita de perna clara. Também tinha uma rota cisantina do falcão peregrino, que foram feitos diversos inquéritos nesses sítios, mas nada de detecção do vírus. Aqui alguns resultados mostrando que o vírus do Nilo não foi detectado, mas foi encontrado alguns vírus importantes, como o Maiar, o vírus, o febre do Oropouche, encefalite equina do oeste, o vírus Cassipacoré, Takayuma, Santiluz e alguns outros arbovírus menos frequentes. Em 2005, a gente chega num status que a vigilância de casos humanos ela começa a ser estruturada, então ela também se tornou de notificação compulsória e foi elaborada a primeira ficha, né, que é essa ficha da imagem para a notificação dos casos humanos. É, Aqui a gente tem uma coisa muito importante que em 2006 teve um primeiro isolamento do vírus aqui na América do Sul, que foi em Argentina, a partir de um cavalo com sintomatologia neurológica. E a partir desse momento o Brasil tomou uma decisão também de, além de fazer o inquérito soroepidemiológico em aves silvestres, também fazer inquérito soroepidemiológico em cavalos, principalmente próximo à divisa com a Argentina. Então foi feito diversos inquéritos soroepidemiológicos nessa região, na região sudeste e também na região centro-oeste, ali no Mato Grosso do Sul, onde foi detectar próximo a essa região com detecção e isolamento desse vírus. Porém, naquele momento também não se foi encontrado o vírus aqui no Brasil, nesse período, durante esses inquéritos soroepidemiológicos. Mas outros vírus, como as encefalites equina do leste e do oeste, foram encontrados e detectados por meio de sorologia. Aqui também, logo na sequência, houve um surto, uma mortandade importante de cavalos, principalmente na região Nordeste, em 2009, onde se foi feita uma ampla investigação. E na época se achava que era febre do Nilo Ocidental. Quando se percebeu, durante a investigação, coletou a amostra, fez um inquérito soroepidemiológico e foi detectada as encefalites do oeste na região, ali na divisa entre Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E aqui um pouco dos resultados dos inquéritos soroepidemiológicos em equídeos. A gente não foi encontrado febre do Nilo Ocidental, mas teve uma prevalência muito grande de encefalite equina do leste e do oeste, além de outras como Santiluz, Ilhéus, Rossio e Iguatu. Bom, em 2009, ainda com esses resultados, tem um artigo muito interessante aqui do professor Francisco Anilton, que na época estava aqui no Ministério da Saúde, mostrando os resultados desses inquéritos soroepidemiológicos lá na região, em 2009, na região do Nordeste. E quando chegamos em 2011, no período de 2011 e 2013, a gente teve as primeiras evidências sorológicas, né? E aí em outros animais, incluindo aves silvestres, por meio de alguns artigos científicos, né? A gente tem artigos aqui do Alex, temos artigo com participação da professora Tamara, inclusive, que está aqui, né, conduzindo, então participou de diversos estudos, que encontrou-se algumas evidências sorológicas desses animais, não somente aves silvestres, mas equídeos e outros animais
com o vírus do Nilo Ocidental. Em 2014, a gente tem um marco muito importante dessa doença no Brasil, que foi a detecção do primeiro caso humano, que foi um trabalhador rural do estado do Piauí, num município muito peculiar, numa região muito extrema, o município de Chamaroeira do Itaim, uma das regiões mais quentes do país. Quando a gente esteve presente na região, a sensação térmica era de 48 graus, para ter uma ideia. E aí ficou pensando, como esse vírus chegou nessa região, né? Se pensava que o vírus teria influência aqui viria para a América do Sul, para o Brasil, através de rotas migratórias de aves silvestres, né, vindo da América do Sul. Porém, essa região ela não tem uma rota migratória estabelecida, né, principalmente vinda da América do Norte. O que se percebeu durante a investigação que tinha algumas espécies de aves silvestres na região com migrações internas, né? Aves comuns do dia a dia, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, sim, que foi detectadas nessa região, como sabiá laranjeira, algumas aves que a gente, assim, eu costumo falar nas palestras que a gente abre a janela da nossa casa na cidade e a gente vê essas aves, né, assim, na janela das casas. Então não era mais aquela ave migratória como se pensava. E assim a gente detectou esse primeiro caso humano, com algumas detecções sorológicas não somente em aves silvestres, mas também em equídeos. Na localidade. Porém, tem um fator muito interessante que nenhum mosquito foi detectado com o vírus do Nilo nessa região. Então, isso chama muito a atenção, né? E a partir de então, o Piauí, estruturou a vigilância, né, muito por conta do Dr. Marcelo Adriano, que já havia antes, que é um médico neurologista, que já havia alguns anos antes buscando esse vírus em pessoas, né, e estabeleceu uma vigilância de doença neurológica no estado do Piauí ainda em 2002, 12, 2013, se eu não estou enganado, posso estar enganado com essa data, mas ele estabeleceu um pouco antes e conseguiu pegar o primeiro caso numa região muito específica. Essas são algumas imagens da região para ver assim, que realmente é uma região que tem muito pouco arborizada, é uma região que é praticamente uma semiárida, né? Então muito peculiar, Bom onde a dia. gente não se esperava que teria o vírus do Nilo Ocidental. Então, e foi detectado o primeiro caso, foi feito diversos inquéritos, não na época soro epidemiológico em humanos, em aves silvestres, em equídeos, e além do inquérito entomológico. Um marco interessante, em 2018, a gente pega a primeira epizotia, e aqui a gente chama atenção em equídeos, a gente chama atenção que foi a primeira epizotia e o primeiro isolamento viral no Brasil, do vírus, né, que até então a gente não teria isolamento viral. O primeiro caso humano de 2014 não foi possível fazer isolamento viral, mas aqui a gente tem o primeiro isolamento viral em equídeos, e foi a partir dessa amostra desse cavalo no Espírito Santo. A gente teve diversas mortandades de cavalo com estomatologia na época no estado, então foi um surto importante. Esses municípios em vermelhos, aqui do lado tem os municípios de área afetada com esses casos humanos, e dá para perceber que estava no Espírito Santo, tinha uma mortandade muito grande. Muitos municípios que estavam em azul, está um pouquinho desatualizado esse mapa, mas azul ali na região sul do estado também teve confirmação de cavalos. Aqui um pouco das imagens dos cavalos aqui que foram confirmados, equídeos, né? Foi um cavalo, uma mula e um burro, inicialmente, que foram confirmados. Aqui tem uma lesão mostrando o cérebro de um deles, né? Mostrando lesão muito característica, com o cérebro hemorrágico, né? Com algumas pigmentações ali. Então, é uma doença neurológica bem grave. Em 2019, a gente teve uma episodia também importante no Ceará. Então, foi a segunda episodia por febre do Nilo Ocidental.
em equídeos, né? E novamente na região Nordeste, onde a gente teve também as mesmas investigações com detecções em inquérito epidemiológico em aves silvestres, em galinhas de fundo de quintal, em equídeos e em pessoas, e em todos esses a gente foi detectado os vírus por meio de sorologia nos animais. Aqui a gente chega com a primeira detecção de mosquitos no Brasil, né? Foi em 2020, por meio de um estudo do Instituto Evandro Chagas, foi detectado apenas em um indivíduo, que foi o Culex melanocomium, né? E até então foi o primeiro isolamento do Brasil que a gente tem documentado. A partir disso, por meio de alguns estudos, foram detectados também o vírus com isolamento em alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, o Piauí, em algumas regiões, a partir de amostras negativas para a raiva, de amostras de equídeos. 2023, a gente chega num caso que foi bem emblemático, foi de duas crianças com sintomatologia neurológica detectadas no estado de Tocantins. Aí a gente chama atenção pela gravidade da doença e por uma região muito peculiar, que essa região é um ecótono de 3 biomas, né? Então, na região tem um ecótono de 3 biomas, tanto a região amazônica, Cerrado e Pantanal, então uma região muito próxima, e tem uma particularidade interessante na região onde foi encontrado esses, essas pacientes. E aqui a gente chama atenção também para as detecções de encefalites equinas do leste, na região que teve um surto muito importante ali na região, aqui na Argentina e no Uruguai, com diversas detecções em equídeos, e a gente tem algumas detecções também aqui no estado do Rio Grande do Sul, a partir desse momento. Também, a partir das amostras de equídeos, foi detectado um surto, né, de Mandariaga, que é uma variante da encefalite equina do oeste, onde a gente detectou alguns animais, tanto em Belém, quanto no estado do Pará, e em algumas localidades do Brasil, mais recentemente, agora em 2014. Bom, aqui trago um pouquinho, né, do componente da vigilância da febre do Nilo. Então, como eu comentei no início, o objetivo dessa estratégia de vigilância é detectar precocemente a circulação viral ainda e na e a- ainda em animais, né, para identificar áreas prioritárias de risco, intensificar a vigilância e prevenção e controle da doença. A definição de caso atual, de caso humano suspeito, é indivíduo que apresentou doença febril aguda inespecífica, acompanhada de manifestações neurológicas de provável etiologia viral, compatíveis com meningite, encefalite e paralisia flácida aguda. Essas definições de caso, ao longo do tempo, o Ministério da Saúde, junto com, né, com alguns pesquisadores, vem modificando ao longo do tempo. Provavelmente deve, por conta da estruturação da doença, da vigilância de doenças neuroinvasivas, provavelmente deve ter alguma alteração nessa definição de caso em breve. E essa é a ficha de notificação para a febre do Nilo Ocidental de humanos. Aqui um pouco da vigilância de epizootias em equídeos, né? Está disponível esses documentos no Guia de Vigilância em Saúde. Então, quando você encontra um animal com sintomatologia neurológica ou um animal morto, né, que apresentou esses sintomas, nos casos dos equídeos, tenha a primeiro o que fazer é preencher a ficha de notificação e proceder à investigação daquela área, né? Então, aquela deve ser investigado se há outros cavalos com sintomatologia neurológica, se há presença, né, de pessoas com febre na região, febre inespecífica, e isso a vigilância, ela só vigia esses animais, né, os cavalos, exatamente para fazer isso, além de detectar o vírus na região, para prevenir a ocorrência de casos humanos. Então, é muito importante que a vigilância faça essa investigação em torno desse cavalo, buscando pessoas com febre inespecífica, né, com alguma sintomatologia na região em caminho para a unidade hospitalar. Também fazer busca na região se há aves mortas ou doentes na região, fazer toda a caracterização epidemiológica, claro, né, desse método
desse achado. Além disso, caracterizar, a gente hoje tem a notificação animal não somente no Sinam, mas temos também um aplicativo que é um sistema de alerta via Sigel, que pode ser feito por qualquer pessoa e qualquer profissional. Então, fazer esse registro e usar ele para caracterizar o ambiente é super importante, além de fazer todo o procedimento de coleta de amostra. Bom, a sintomatologia em equídeos, ele tem um aspecto muito importante, né, que é andar cambaleante, coordenação, fadiga, geralmente febre não é observada, a letalidade em cavalo é em torno de 40% e o período de incubação de 2 a 9 dias. Ela pode também causar uma paralisia flácida assim, em cavalos, assim como causa em humanos também. E aqui trago alguns artigos interessantes falando dessa sintomatologia em equídeos e todos têm em comum essa sintomatologia, né? Todos esses artigos e todos esses achados. Assim como na Argentina, o cavalo foi isolado na Argentina em 2006, com as mesmas sintomatologias, ataxia, hipersensibilidade ao ruído, excitabilidade, decúbito. Quando a gente olha para o achado do Espírito Santo de 2018, as mesmas características clínicas desses animais. Quando olhamos um cavalo em 2019 do estado de São Paulo identificado, são dois, mas também os mesmos sinais clínicos. E isso é importante, né, avaliar em cavalo esses sinais clínicos, porque os cavalos com sintomatologia neurológica, ele até com alimentação de uma ração, né, com fungo estragada, ele pode ter uma sintomatologia neurológica. Então é muito importante, e é por isso que a definição de caso, né, para cavalo, ele é tão sensível porque ele pode confundir com diversas outras. Então, mesmo que o equídeo tem um sinal neurológico suspeito de intoxicação, por exemplo, por alimentar, ela também deve ser notificada, porque não se sabe ainda até que se chegue o diagnóstico viral. Porque o ideal é o que é recomendado é o quê? Detectar ainda precocemente, né, cada vez esse vírus. Então, a vigilância ela pode fazer a coleta da amostra desse animal, fazer o registro, né, sangue, soro. Ela pode, se o animal virar óbito, ele pode também fazer a coleta da amostra, fazer a notificação e encaminhar essas amostras para o sistema de vigilância e para a rede laboratorial para fazer o diagnóstico. Bom, na parte de aves silvestres, as recomendações são as mesmas dos equídeos, né? Então tá no guia de vigilância de foi amarelo, no guia de vigilância, perdão, no guia de vigilância em saúde, todas essas recomendações, a notificação também é feita pela mesma ficha e pode inserir pelo Sigel também. Aqui, ave silvestre é muito difícil de falar de clínica, porém por isso que a definição é tão sensível. Então, qualquer ave silvestre, independente da sintomatologia clínica da ave silvestre, ela está estranha, ela tem que ser notificada, não somente para a febre do Nilo Ocidental, mas também para a influenza aviária, né, que agora é uma doença super importante, comunicando não somente os órgãos da saúde, mas os órgãos da agricultura também. E aqui algumas detecções que a gente tem de ave silvestre, que antigamente, no início da vigilância no Brasil, como se pensava que a ave migratória vindo da América do Sul, as detecções agora recente mostra cada vez mais são as aves que a gente tem, né, migração ou interna ou aves residentes, né? Então a gente vê aqui uma alma de gato, um suiriri, uma columbina, um sabiá laranjeira, né, a Maria Cavaleira, Juriti de testa branca, pássaro preto, bentifi, cadeal do Nordeste, todos foram encontrados com esse vírus, né, por meio de inquéritos sorológicos no Brasil. Então, isso mostra cada vez mais a importância de a gente valorizar, né, quando encontra esses animais mortos ou doentes, fazer as notificações e a coleta de amostra desses animais. Outros animais, como columbina minuta, que é a rolinha de rasa de canela, rolinha roxa, fogo pagô. O mesmo foi encontrado também no estado do Ceará, as mesmas espécies foram encontradas com o vírus do Nilo Ocidental. No Tocantins, as mesmas espécies também foram encontradas, e aí eu chamo a atenção para algumas que foram diferentes, né, como
o Martim Pescador, e lá o número no estado do Tocantins de Martim Pescador foi muito mais alto do que nos outros lugares, né, com detecções. E algumas aves, inclusive, que são até ameaçadas, foram encontradas. Aqui eu chamo atenção para algumas outras aves mais detectadas, não somente para a febre do Nilo Ocidental, mas também para o vírus Takayama maiaro. Então, como exemplo aqui do arapaçu pardo, irapuru e o chora-chuva preto, né? E aqui é um dos mais finalizando o status da vigilância da febre do Nilo Ocidental no Brasil hoje. Atualmente, a gente tem 12 casos humanos confirmados, distribuídos, concentrados no estado do Piauí, mas também a gente tem 10 casos, 2 casos no Tocantins, em Minas Gerais e um no estado de São Paulo, chamando a atenção do estado de São Paulo, que é um caso importado de uma pessoa que veio do Egito. Então, esse caso é muito interessante. E a gente vê que desde 2014, quase todos os anos, tem pelo menos uma detecção de casos humanos no país. E é uma doença que a gente nota que está estabelecida, e quem procura acha, né? Então, esses achados, principalmente em animais, ele foi fruto muito da parceria quando integrou a, a saúde em nível local que eu falo, em nível municipal, estadual, principalmente. A saúde integrou muito com o Ministério com a Agricultura e com o Meio Ambiente, com um trabalho em conjunto, e também com as parcerias com as universidades. Então, é muito importante nessa estratégia de vigilância dessa doença no Brasil, essas parcerias e a construção exatamente, né, essa integração da vigilância que a gente fala, que hoje está muito em evidência de uma só saúde, né, trabalhando com todos os componentes. Aqui para trazer uma novidade, que o Ministério da Saúde ele está trabalhando com a ficha integrada de arbovirose para casos humanos, que é o ESUSINAM. Então, em breve vai ser lançado. É uma ficha única para como porta de entrada para todas essas arboviroses, para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre do Nilo Ocidental maiaro, e assim durante a investigação com as suas especificidades. E o mesmo está ocorrendo com a vigilância animal, né, essa integração de porta de entrada única, fazendo essa transição para o sistema Sigel, né, que é um sistema, uma plataforma de uso participativo, popular, e também uso pelos profissionais de saúde, sendo também uma porta de entrada para todas essas doenças, e aí eu falo não só arboviroses, mas também podendo ser utilizado para outras zoonoses, como raiva, esporotricose, hantavírus e assim outras doenças, né, de importância zoonótica. E isso está sendo feito de uma forma integrada, né, com as duas coordenações, tanto de zoonoses quanto de arboviroses, e acaba isso juntando força para impulsionar essas estratégias de vigilância animal em todo o país e unindo uma única força. Assim, eu agradeço, né? Eu acho que eu me alonguei um pouquinho. Eu agradeço o convite, a participação. Estou disponível para perguntas, comentários e o que for necessário. Muito obrigado. Agradecemos a participação e a brilhante palestra do Dr. Pedro Henrique de Oliveira Passos. Bastante informação, de grande relevância, e as perguntas poderão ser respondidas ao final da próxima apresentação, né? Então, nós já convidamos aos participantes, através do chat, fazerem as suas perguntas, que poderão ser respondidas ao final da segunda palestra, que será com a professora Morgana, a doutora Morgana de Freitas Caracciolo, da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde. Doutora Morgana, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Doutora Morgana, é necessário abrir o microfone. Agora, olá, bom dia a todos. Eu me chamo Morgana, eu sou enfermeira, epidemiologista de campo e atualmente eu trabalho como consultora técnica na Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde.
e especificamente com a febre do Oropoche, eu trabalho desde 2023, que foi quando ocorreu a reemergência do vírus Oropoche na região extra-amazônica. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a epidemiologia e vigilância da febre do Oropoche no Brasil. Bem, então, inicialmente eu trago algumas informações sobre o agente etiológico da febre do Oropoche. É um arbovírus, né? Como o Pedro bem comentou, arbovírus, essa definição é mais uma definição epidemiológica, né, para designar aqueles vírus que podem ser transmitidos por artrópodes. É um arbovírus da família Peribunaviridae, do gênero Orthobuniavírus, e é denominado, então, Orthobuniavírus oropochense. Esse vírus ele foi isolado primeiramente no mundo em 1955, nas ilhas caribenhas de Trindade e Tobago. Né? Essas ilhas, elas, apesar de serem caribenhas, elas se localizam bem próximo da América do Sul, né? Como vocês podem ver aqui na figura. E esse artigo que descreve esse primeiro isolamento foi a partir de uma amostra de um caso humano. Então, ele traz algumas características sobre esse caso, né, que era do sexo masculino, 24 anos, um quadro de febre, dor nas costas e tosse, sem dor de garganta. Também era um trabalhador rural que residia em área de cultivo de coco, café e citrinos, e também tinha um relato de trabalho em carvoaria. 5 anos após, em 1960, tem então o primeiro isolamento do vírus Oropoche no Brasil, que foi a partir de uma amostra de sangue de um bicho preguiça durante a construção da rodovia Belém-Brasília. E a partir de então, são reportados, né, casos isolados e surtos de Oropoche no Brasil como um todo, mas principalmente na região amazônica, né, nos estados da região amazônica, e também em outros países da América do Sul e Central, né, como Panamá, Bolívia, Peru, Equador, enfim. Então, aqui um pouco da transmissão da febre do Oropoche, né, nós temos 2 ciclos, um silvestre e um ciclo urbano. No ciclo silvestre, nós temos a participação aqui de bichos preguiça, primatas não humanos, como sagui, mico, sonim. Também temos participação de macaco prego, bugio, roedores e aves silvestres que participam desse ciclo silvestre como hospedeiros, né? E a manutenção desse ciclo silvestre se dá a partir dos vetores silvestres. Então, já temos reportado na literatura a identificação de Oropoche em Coquiletidia venezuelensis, Aedes serratus, Culex quinquefaciatus e o Culicoides paraensis. Já no ciclo urbano, a gente tem como hospedeiro principal o homem, né? Então, temos essa relação entre o vetor e o homem, sendo o vetor primário no ciclo urbano o Culicoides paraensis, que era algo que já era reportado, né, sabido na literatura e que com as investigações de campo que foram sendo realizadas nos últimos anos, né, cada vez mais foram fortalecendo essas evidências de que o Culicoides paraensis seja o vetor primário da febre do Oropoche. Então, a partir de alterações no meio ambiente, né, mudanças climáticas, desastres naturais, então, eles propiciam essas mudanças, né, facilitam esse spillover do vírus, né, que foi o que aconteceu nos últimos anos, né, de o hospedeiro principal ser o homem nesses cenários. E aí com possibilidade de surtos de caráter explosivo, como foi o que foi evidenciado nos últimos anos. Então, aqui eu trago um artigo que ele reporta, né, os territórios onde há a presença do Culicoides paraensis. Então, a gente observa, né, desde 2022, nesse artigo aqui, que o Culicoides paraensis é de ampla dispersão, não somente no território brasileiro, mas também em alguns países da América do Sul, Central e América do Norte. E à direita, né, a gente tem aqui esse artigo que ele reporta os surtos de casos humanos que ocorreram desde 1970 no Brasil, também como um todo, em alguns países da América do Sul e Central, e também a identificação do vírus em reservatórios animais, né, que é representado aqui nesse mapa pelo triângulozinho preto, com a identificação de Oropoche em animais. E esse artigo aqui, ele traz a utilização de um modelo preditivo, que é baseado na influência de fatores ecológicos já conhecidos, para predizer áreas de risco de transmissão para Oropoche. Então, já no início de 2023, a gente tem esse artigo aqui, que ele utilizou algumas variáveis climáticas,
climáticas, ambientais, né, mudança de vegetação, enfim, e previu, né, de acordo com o modelo, as áreas que seriam áreas de risco para a transmissão de Oropost. E aqui a gente vê nesse terceiro mapa aqui que realmente, praticamente, né, todo o território brasileiro seria suscetível, principalmente aqui o Nordeste e o Sudeste, que foi o que a gente evidenciou anos após, né, dessa publicação. Bom, então, aqui eu trago um pouco do cenário epidemiológico atual da febre do Oropost no Brasil. A nossa principal fonte de informação é o GAL, né, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial, e esses dados são atualizados na segunda-feira, 23 de junho. Pode ser. Então, de acordo com os dados de Oropost no Brasil, nós temos aqui um registro de 831 casos de Oropost no ano de 2023. Esses casos, eles ocorrem em praticamente todas as semanas epidemiológicas do ano de 2023. Em 2024, é observado um aumento dos casos de Oropost, correspondendo, então, a 13.782 casos de Oropost no Brasil. E em 2025, é observado um aumento ainda maior, né, quase que o dobro do que foi observado no ano anterior em relação aos casos de Oropost, correspondendo, então, até o momento, que estamos na semana epidemiológica 25, a 11.743 casos de Oropost. Quando observamos a curva epidêmica, e aqui eu chamo a atenção que é uma curva em construção, porque a gente ainda tem muitos desafios sobre como vai se dar o comportamento da febre do Oropost no território brasileiro, a gente observa, né, que, de um modo geral, o período de aumento de casos de Oropost, ele corresponde ao período sazonal das arboviroses urbanas, né, dengue, chikungunya, zika, que é caracterizado por aumento de casos no final do ano, a partir de outubro, e vai até maio, junho do ano seguinte. E esse aumento aqui de 2025 em relação ao ano anterior, quando comparado ao mesmo período, corresponde aí a um aumento de 57,2%. Adicionalmente aos casos de Oropost, nós tivemos em 2024 o registro de 4 óbitos confirmados por Oropost, e em 2025 também temos 4 óbitos confirmados de Oropost, que era algo que não tinha sido reportado ainda na literatura, né, e que a gente trouxe, a gente observou no cenário dos últimos anos no Brasil. E, adicionalmente, temos também aqui, no ano passado, a identificação de 4 óbitos fetais e 2 anomalias congênitas, né, associadas à infecção pelo vírus Oropost no ano de 2024. Bem, quando observamos a distribuição espacial dos casos de Oropost, então nós temos em 2023 essa distribuição aqui concentrada na região amazônica, que é uma região endêmica, né, onde se espera a ocorrência de casos de Oropost pelas condições ambientais, ecológicas, biológicas, né, do vírus. E, passando para 2024, a gente observa essa ampliação da distribuição do vírus, de modo que praticamente todas as unidades federadas do Brasil apresentaram transmissão autóctone do vírus. Quando comparamos 2024 com o período atual, a gente observa essa mudança na distribuição espacial, de forma que a concentração dos casos, ela ocorre aqui na região sudeste, principalmente Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e também aqui surtos explosivos, né, mais isolados no Nordeste, no Ceará e na Paraíba. Então, aqui eu trago a tabela com a distribuição dos casos de Oropost por unidade federada, onde a gente compara o mesmo período em relação ao ano anterior. E aí, mais uma vez, é possível observar essa mudança na distribuição espacial, onde em 2024 a gente tinha uma concentração de casos na região norte do país, e em 2025, comparando o mesmo período, essa concentração se dá na região sudeste. E no gráfico à direita, a gente tem aqui a distribuição dos casos por região, né, ao longo das semanas epidemiológicas, onde no início de 2024 a região norte era predominante, né, na distribuição dos casos, passando pela região nordeste, e final de 2024 até 2025 a gente tem a predominância aqui da região sudeste, com o aparecimento do nordeste e sul. Então, em relação a isso, o que se tem discutido, né, sobre esse aumento dos casos e a mudança na distribuição espacial da febre do Oropost no país, muito se considera, que eu acho que Pedro até comentou, sobre a descentralização dos testes de diagnósticos, né? Então, a gente teve essa
descentralização do teste de biologia molecular para diagnóstico de Oropost no país. Tivemos também um aumento da sensibilidade da vigilância, o que, consequentemente, aumenta essa capacidade de detecção dos casos. Rearranjos genéticos no vírus, né? Então já tem artigos na literatura que apontam, né, essa associação do rearranjo genético com o movimento de dispersão do vírus no território brasileiro. As mudanças climáticas, a exemplo do fenômeno El Niño, e aí com o aumento das temperaturas foi observado o aumento não somente dos casos de Oropost, mas de outras arboviroses, né? Então a gente teve aí a maior epidemia de dengue da história nos últimos anos, e essa característica do ciclo urbano do vírus, né? Onde a gente tem esses surtos com característica explosiva em regiões bem delimitadas. Então, aqui eu trago um pouco do perfil, segundo o sexo e faixa etária desses casos de Oropost. Esses dados aqui, eles já foram analisados, segregando por região, por estado, ao longo do tempo, mas, de uma forma geral, o perfil, ele não mudou, né, de 2023 para cá. Então, a gente tem uma distribuição equitativa entre sexos, com 52,4% do sexo masculino. As faixas etárias que concentram o maior número de casos, concentram aí entre 20 e 59 anos. E temos também o registro de 12 casos em menores de 1 ano, que para nós da vigilância, né, quando tem a ocorrência de casos em menores de 1 ano, diz muito sobre o nível de transmissão naquele território, né, e atingindo até os menos suscetíveis, né, que estariam menos expostos de adoecer. Bom, então aqui eu passo para alguns avanços que tivemos enquanto vigilância dessa doença no país, né, no processo de estruturação dessa vigilância e alguns desafios que permanecem. 2024 foi um ano muito importante para a estruturação dessa vigilância no país. Então, nós tivemos, em fevereiro de 2024, o primeiro marco oficial do Ministério da Saúde que trazia orientações sobre essa doença. Até então, a gente não tinha nada publicado. E foi em fevereiro de 2024 que foi publicada essa nota, né, que ela trazia orientações gerais, né, de uma forma mais geral, ampla, sobre a vigilância da febre do Oropost. Em junho de 2024, tivemos foram reportados ao Ministério da Saúde casos que tinham possibilidade de transmissão vertical, né, que era com desfecho de óbito fetal, de anomalia congênita. Então, foi publicada uma nota, mas essa nota, muito mais do que orientações de vigilância, ela funcionava como um alerta, né, para que as vigilâncias estaduais e municipais estivessem sensibilizadas para identificar esses casos. E é somente na nota 135 que a gente traz, né, de uma forma mais robusta, mais sistemática, orientações para a vigilância, né, tendo como objeto aí dessa vigilância as gestantes, as anomalias congênitas e os óbitos fetais. Em agosto de 2024, foi publicada essa nota, que foi a 78, que traz um roteiro de investigação entomológica. Essa nota, ela foi um avanço, assim, foi uma conquista, porque ela foi resultado de muitas investigações de campo que foram sendo realizadas ao longo desse período. E aí, muito mais do que trazer orientações sobre medida de controle de vetores, que ainda é um desafio para a vigilância dessa doença no Brasil, ele traz um roteiro para que pudesse ampliar o conhecimento, né, da possibilidade de outros vetores, né, de quais vetores estariam envolvidos na transmissão da febre do Oropost no Brasil. E, por fim, em dezembro de 2024, nós temos essa nota 117, que é a que está atualmente vigente, né, e trouxe uma atualização das orientações para a vigilância da febre do Oropost no país. Então, aqui eu vou só chamar a atenção para alguns pontos, né, com o objetivo de tentar trazer aqui como que foi construído esse raciocínio, né, para estruturar essa vigilância no país. Então, quando a gente publicou a primeira nota, que foi essa nota número 6, é interessante destacar aqui o contexto em que essa nota foi criada. A gente tinha, no Brasil, detecções laboratoriais de Oropost, inclusive na região extra-amazônica, que eram de casos que tinham sido testados para dengue, chikungunya e zika e que tinham dado negativo, né, e que tinham dado positivo para Oropost. Então, a partir disso, essa nota ela traz uma orientação de que esses casos eles fossem investigados, né, e notificados. Só que o Oropost não tinha uma ficha específica de notificação, né, então foi utilizada uma ficha que já existia, que ela é inespecífica, e ela é utilizada para outras febres virais especificadas transmitidas por artrópodes, com a orientação de sinalizar para Oropost.
E aí era necessário, né, e urgente que esses casos que fossem diagnosticados por critério, né, laboratorial, eles fossem investigados. Então era interessante saber, né, quem eram essas pessoas que estavam adoecendo, onde elas estavam distribuídas, né? Então aqui essa investigação ela envolveria a investigação dos aspectos clínicos, epidemiológicos, vigilância entomológica e vigilância animal. E a partir de então teríamos o caso confirmado. Então, como objetivos, né, como já falei, é de descrever a distribuição do vírus no território brasileiro, detectar a ocorrência de surtos, estimar o impacto e a magnitude de transmissão, caracterizar os aspectos clínicos e epidemiológicos com atenção especial às áreas, né, periurbanas e urbanas, que era a grande preocupação na época. Então, trazia de forma clara e expressa que a estruturação e consolidação da vigilância da febre do Oroposto no Brasil exigia uma ampla adesão a essas orientações para que a gente pudesse evoluir, né, em termos de conhecimento sobre a doença e estruturar essa vigilância. Quando a gente busca na literatura as referências, né, de uma definição de caso suspeito, e aqui a gente já tem mais um desafio, é que a definição de um caso suspeito de febre do Oroposto deveria contemplar alguns critérios. Então, critérios clínicos, que seriam os sintomas mais observados, a temporalidade, a sequência dos sintomas e duração, sinais de gravidade e evolução ao óbito, critérios epidemiológicos, então, descrever essas características em pessoa, lugar e tempo, e os critérios laboratoriais, né, que seriam as evidências bioquímica, patológica, microbiológica, que trariam a confirmação da doença. Aliado a isso, né, e aqui eu foco mais nos aspectos clínicos, né, que ainda consiste num desafio para a vigilância da febre do Oropost, a gente tem que os sintomas que caracterizam a doença, eles duram de 2 a 7 dias, geralmente são inespecíficos, com evolução benigna e sem sequelas. Então, se a gente vê aqui os sinais e sintomas, são febre, cefaleia, mialgia, artralgia, são sinais e sintomas que poderiam ser facilmente confundidos com outras arboviroses, né? E aí todo o material de divulgação do Ministério da Saúde trazia essas informações de que os sintomas poderiam ser muito parecidos com o da dengue, né? E aqui eu tenho nessa figura em pirâmide, né? Essa figura ela foi elaborada para a realidade da febre amarela, mas que ela pode ser muito bem aplicada ao contexto, né, de outras arboviroses, como a febre do Oropost, onde a gente tem uma realidade em que a maioria dos casos são de infecções assintomáticas e, em menores proporções, os casos moderados e graves. Temos também um período de incubação de 3 a 8 dias e que até 60% dos casos podem apresentar recorrência dos sintomas. Então, aqui, nós fizemos diversas investigações de campo, né, com vista à caracterização desses casos. Então, aqui eu trago os resultados de uma pesquisa que foi elaborada pelo EPSUS, que é o nosso programa de epidemiologia, de treinamento, e visitamos, então, Amazonas, Santa Catarina e Minas Gerais, no ano de 2024, totalizando aí, nesse estudo tipo série de casos, 249 casos de Oropost que foram entrevistados com relação aos sinais e sintomas. E a gente observou que já tinha sido posto na literatura, né? Então, são sinais e sintomas bem inespecíficos, febre, cefaleia, mialgia, náusea, e aqueles sintomas que poderia dar um direcionamento para um diferencial em relação a outras arboviroses, como, por exemplo, fotofobia, sensibilidade à luz, lombalgia, dor lombar, diarreia, né? Eles ocorrem, a gente viu, né, que eles ocorrem em menos de 50% dos casos que são reportados, então o que dificulta ainda mais essa diferenciação, né, da clínica do Oropost em relação a outras arboviroses. Entrando um pouco nos sinais de gravidade, e aqui a gente também trago outro desafio, é em relação à forma de vigilância, né? Porque a gente aqui eu tenho uma lista das arboviroses de importância de saúde pública que circulam no território brasileiro. Eu poderia muito bem agrupar dengue e febre amarela, porque proporcionam, né, febres hemorrágicas, febre do Nilo Ocidental, junto com encefalite Saint-Louis, em relação às síndromes neurológicas, Zika em relação às síndromes congênitas, Maiaro e chikungunya em relação às síndromes articulares, e temos então o desafio de onde encaixar, né, essa caixinha do Oropost, tendo em vista que os casos, principalmente os casos graves e óbitos, eles apresentavam manifestações hemorrágicas, síndromes neurológicas, síndromes congênitas,
congênitas que tivemos, né, e síndromes articulares. Então, esse slide ele tem esse objetivo de tentar trazer para vocês, né, o raciocínio que temos, né, enquanto vigilância e os desafios. Aqui eu tenho um pouco sobre os óbitos, né? Porque se a gente observar no histórico, né, desde quando foi isolado a primeira vez o vírus no país, a gente tem aí documentado na literatura vários surtos de Oropoche que foram de caráter explosivos. Temos surtos aqui no Pará e Amazonas com mais de 100 mil casos de Oropoche, mas o fato é que até 2023 a gente não tinha registro de óbitos por Oropoche no país, no mundo e na literatura científica, né? E aí traz para nós, né, enquanto vigilância, alguns desafios, como por exemplo, quais são os grupos de risco, né, para sinais de gravidade e evolução ao óbito, em que momento da doença pode haver o agravamento do quadro clínico, como estabelecer critérios para atribuir o óbito à infecção pelo vírus Oropoche, né, e como a pergunta principal, né, que seria como prevenir casos graves e óbitos. Então, em meados de junho de 2024, para complicar um pouco o cenário, né, eu já citei anteriormente, a gente tem aí que o Instituto Evandro Chagas realizou uma análise retrospectiva de amostras de soro e líquor que foram negativas para dengue, chikungunya, zika e febre do Nilo, e em 4 recém-nascidos com microcefalia foi identificado anticorpo IgM para Oropoche. Em julho de 2024, foi reportado ao Ministério da Saúde um óbito fetal de 30 semanas, que foi identificado material genético de Oropoche em sangue do cordão umbilical, placenta, diversos órgãos fetais, incluindo tecido cerebral, fígado, rins, pulmões, coração e baço. E aliado a isso, já era conhecida essa possibilidade na literatura por meio de estudos que foram realizados com animais infectados com outros vírus do grupo Simbu, que é o mesmo grupo do vírus Oropoche, que também são transmitidos por culicoides, né, e que demonstraram a ocorrência da transmissão vertical, resultando em abortamento e teratogenicidade fetal. Então, considerando essa possibilidade e os primeiros achados, foi publicada essa nota técnica no sentido de um alerta, né, para que as vigilâncias estivessem sensíveis à detecção desses casos. E aí, na nota 135, como eu falei anteriormente, a gente tem de uma forma mais robusta, mais sistematizada, né? E aí a gente traz orientações para gestantes que apresentassem sinais compatíveis com arboviroses, ou fosse residente, ou com histórico de deslocamento para uma área com circulação confirmada de Oropoche, ou casos de anomalia fetal e óbito fetal cujas mães elas tivessem sintomatologia de arboviroses, né, que eles fossem direcionados para a investigação de Oropoche e todo o acompanhamento necessário. Então, aqui eu não vou me detalhar, porque é uma nota bem densa, com muitas informações, mas só para trazer que foi a primeira vez que a gente teve esse olhar para Oropoche integrado com outras arboviroses, né, como, por exemplo, a Zika, que também causa síndromes congênitas, né, e teratogenicidade fetal. E aí a gente tem todo esses fluxos, processos que direcionam para a coleta de amostras em tempo oportuno, né, mudando toda a lógica de uma vigilância. Então, eu entro aqui na nota 117, que é a nota que está atualmente vigente, né, onde essa nota ela já traz uma definição de caso suspeito de Oropoche, mas essa definição de caso suspeito, ela veio para aumentar a capacidade de detecção laboratorial, né, dos casos de Oropoche no território. Então, se eu tenho um caso que recebeu o diagnóstico laboratorial de Oropoche num território onde não tinha histórico de circulação de Oropoche naquele território, então aí eu vou adotar a definição de caso suspeito para que esses casos que tenham sinais e sintomas compatíveis com arboviroses, né, naquela seara dos sintomas inespecíficos, eles sejam direcionados para a testagem de Oropoche, investigação e tudo mais. Então, aqui eu trago a definição, eu vou passar. Temos, em relação a esses casos, né, suspeitos e confirmados, a orientação dessa nota, que eles sejam notificados, eles fazem parte da notificação compulsória imediata em até 24 horas, né, pelo potencial epidêmico e por ser uma ameaça à saúde pública, e já de acordo com essa nota, a gente tem uma ficha de notificação específica para o Oropoche, né, e um sistema de notificação que é o ESUS-SINAM. Então, com o CID aí a 93.0, que é específico para a febre do Oropoche. Quais foram
mudanças em relação a essa nova notificação, né? Uma ficha que ela é mais completa, então antes a gente não tinha acesso a informações de forma sistematizada, né? Tínhamos em relação a investigações de campo, né, que foram realizadas, mas de uma forma sistematizada a nível nacional, a primeira vez vem com essa ficha, né? Então ela tem variáveis importantes como condição gestacional, ocupação, atividade econômica, situação de vulnerabilidade, zona rural e urbana, uma ampla variedade de sinais e sintomas, não somente aqueles das arboviroses já conhecidos, situação de autoctonia do caso, local provável de infecção, então foi um ganho, assim, em termos de vigilância. E aqui eu trago os 3 pilares, né, de atuação dessa investigação de Oropouche. Então, nós temos o pilar, o primeiro, que é a investigação laboratorial, então eu vou testar aqueles casos negativos para dengue, chikungunya e zika, para Oropouche. Tem também em relação aos óbitos, né, com todo um roteiro de coleta de amostras, né, com padrão de necrópsia completa em casos de óbitos suspeitos para Oropouche. Na investigação clínico-epidemiológica, eu tenho aqui várias atividades de campo para caracterização clínica, histórico de exposição, identificação do LPI e caracterização ambiental. E algumas investigações complementares, né, que essas investigações, elas são de caráter intersetorial e que elas precisam estar bem articuladas entre os 3 níveis de gestão. Então, podem ser utilizados, né, os inquéritos soroepidemiológicos para mensurar o nível de transmissão naquele território, a investigação entomológica, né, e aqui eu cito novamente o roteiro de investigação entomológica, que perpassa pela identificação do vetor primário, classificação taxonômica, diagnóstico virológico no artrópode e o manejo integrado de vetores, e, por fim, a investigação animal, né, que, como o Pedro bem citou, a gente tem como referência o que está proposto hoje para a vigilância da febre amarela, né, que é uma vigilância bem estruturada do ponto de vista da vigilância animal, que é marcada pela identificação de animais mortos ou doentes e o diagnóstico virológico nos hospedeiros e reservatórios. Por fim, então, esse caso, né, ele vai ser confirmado ou descartado, lembrando que a febre do Oropouche não tem critério clínico epidemiológico, justamente por essas razões que eu citei anteriormente, somente o laboratorial. E aqui eu passo para a vigilância entomológica, né? Então, alguns avanços e desafios. Em relação a esse roteiro de investigação, ele tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os vetores, né, na transmissão do Oropouche. Então, nós temos 3 possibilidades de cenário onde pode-se dar essa investigação entomológica. Primeiro, no local provável de infecção dos casos humanos confirmados, então, eu tenho ou a detecção dos primeiros casos humanos numa localidade, ou eu já tenho um conglomerado, né, um aglomerado de casos, e aí a gente vai priorizar as amostras com áreas de detecção recente, né, para que seja oportuna essa investigação. Temos também os locais com infestação já conhecida do maruim, né, e aí fazendo um mapeamento de risco de transmissão para os humanos, e em áreas de mata, né, áreas sombreadas, onde tem plantações, né, que o vetor ele tem muita afinidade por matéria orgânica, então com o objetivo de identificar a fauna de vetores silvestres que podem atuar de forma secundária na transmissão do Oropouche. Então, aqui também eu não vou entrar, né, nos detalhes, esse roteiro de investigação, ele perpassa pela caracterização do LPI, então é extremamente importante caracterizar, né, esse ambiente. Muitas vezes o Ministério da Saúde foi questionado sobre essa urbanização do Oropouche, e quando a gente chegava nas investigações de campo, a gente via que eram ambientes extremamente influenciados por áreas silvestres, né, periurbanas, com esse componente rural muito forte. Passando então para a coleta entomológica, também é um desafio essa parte da coleta entomológica, porque o vetor ele é muito pequeno, né, o maruim, então os cuidados sobre essa preservação, né, da estrutura do vetor, eles têm que ser redobrados, então foram realizadas diversas investigações de campo para se chegar nessa proposta, né, que é a coleta com pulsar, ou com aspirador, e aí tem vários métodos de coleta, né, atração humana protegida, as armadilhas CDC, mas no sentido não do culicoides, mas também da possibilidade de coleta de outros culicídios, né, do território. E também, né, como eu citei, o transporte, o armazenamento e processamento dessas amostras, que eles exigem o resfriamento a menos 70 graus, né, o hidrogênio, no nitrogênio líquido, e isso
termina sendo um desafio, dependendo da região, da localidade, né, porque precisa de uma estrutura para poder transportar e armazenar essas amostras com segurança, né, e com o menor prejuízo possível. E o processamento das amostras está sendo ou in loco, né, pelo LACEN do Estado, ou no nosso laboratório de referência. Bom, então não poderia deixar de falar um pouco sobre as ações de prevenção e controle da febre do Oropoche. Então, infelizmente, nós não temos, né, a comprovação da eficácia do controle do maruim por repelente ou inseticida. A medida mais efetiva é o manejo ambiental, justamente porque o vetor ele tem afinidade, né, por matéria orgânica, plantações. Então, manter o peridomicílio e o domicílio limpo, livre de acúmulo de material orgânico, folhas e frutos de plantações, bananeiras, cacaueiros e cafezais, e a proteção individual, né, proteger as áreas expostas ao corpo com camisas e calças de manga comprida, calças e camisas de manga comprida, meias e sapatos fechados, evitar a exposição do maruim, que tem o seu maior momento de atividade entre o amanhecer e o final da tarde, e o uso de telas, né, de malha fina, e tem que ser assim numa gramatura menor que 1,5 milímetro, né, porque realmente o vetor é muito pequeno. Então, aqui eu trago algumas imagens de investigações de campo que foram realizadas em 2024. Estivemos em 8 estados brasileiros, né, Amazonas, Acre, Rondônia, Santa Catarina, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui eu trago o detalhamento do Amazonas, né, então a gente georreferenciava os casos de Oropoche e a partir dos casos mais recentes a gente atribuía um raio, né, para que fossem desencadeadas as ações de vigilância entomológica e animal. Temos aqui, né, as imagens dos métodos de coleta de vetores, então a atração humana protegida, que nada mais é do que uma pessoa ficar sentada ficar imóvel, né, parado, esperando a exposição, né, e aí coletar com o pulsar e transferir para o criotubo, CDC, aspiração elétrica e o transporte e armazenamento dessas amostras. Em 2025, nós tivemos em janeiro 2 investigações de cunho epidemiológico do EPSUS também. Essas pesquisas, elas visam caracterizar, né, os casos confirmados, analisar fatores de risco associados ao retorno dos sintomas da febre do Oropoche, estimar a prevalência de anticorpos do vírus, né, o inquérito sorológico. Também temos esse segundo aqui no que foi realizado no Espírito Santo, que tem o objetivo de descrever as características individuais e clínicas dos casos graves, identificar marcadores de gravidade e condições ambientais associadas ao aumento dos casos. Em 2025, também estivemos, né, mais de 3 vezes no Espírito Santo, onde foi estabelecida uma parceria entre Ministério da Saúde, Embrapa, Fiocruz e a SES, Espírito Santo, cujo objetivo era tentar levantar meios, né, de controle de vetores. Então, em março, foram realizados testes em laboratório sobre a eficácia de algumas propostas de produtos químicos para o controle de culicoides, em parceria com a Fiocruz, e entre maio e junho já fomos para campo, né, com esses ciclos de aplicação, temos uma proposta com ciclos de aplicação de produtos químicos que já foram testados em laboratório. E aí, né, nesse processo de campo, foram avaliados os métodos, né, de aplicação em peridomicílio, avaliando que efeito teria isso na densidade do vetor. E, por fim, a Embrapa, né, ela trouxe essa proposta, né, de instalar armadilhas para identificar o tipo de substrato mais atrativo para a proliferação do culicoides, né, e com isso avaliar as medidas de controle vetorial nas plantações. Estivemos também na Paraíba, né, onde o principal foi essa coleta dos vetores, identificação taxonômica e pesquisa virológica. Estivemos no Ceará também. No Ceará foi feito, além da coleta de vetores, identificação taxonômica e pesquisa virológica, fizemos uma investigação de surto. Então, a gente ia nas casas, nos domicílios, né, entrevistava os casos, né, e aqui, até nessa época, foi questionado se o Oropoche, né, teria essa transmissão urbana, porque a maioria dos casos se concentravam no centro do domicílio, e as pessoas questionavam, né, como que poderia, né, ter sido essa urbanização do Oropoche. Mas quando a gente chegou lá, eu acho que aqui dá para ver, tem um vídeo que mostra como que era urbano o município, né? Então, assim, essa influência muito silvestre, né, de áreas rurais, de plantações, e de uma forma muito
de uma forma muito assertiva, assim, né? Onde a gente chegava em surto de Europost, a gente tinha essa transmissão, essa dispersão, assim, do vírus, né? Densidade do vetor, né? Do Culicoides paraensis nessas áreas. Então, nessas investigações que foram realizadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, em algumas a gente não teve oportunidade de coleta em animais, né, porque não tinha animal morto ou doente. Em algumas a gente teve oportunidade de coleta, mas não foi detectado o vírus, né, mas aqui eu trago nesse slide algumas detecções em animais, né, em primatas não humanos, de Europost. Então, tivemos em 2012 no município de Perdões, em Minas Gerais, tivemos em 2024 no município de Ponte Nova, Minas Gerais, e também em 2024 em Salvador, Bahia, né, todas detecções em primatas não humanos. E essas detecções, elas são secundárias, né, à vigilância da febre amarela. Então, hoje, atualmente, né, o Ministério da Saúde trabalha de forma integrada, né, com a vigilância de primatas não humanos da febre amarela, onde, a partir da identificação de animais doentes ou mortos, a gente faz a coleta e testa para todas as possíveis arboviroses. E aqui também eu trago esses potenciais da vigilância animal, né? Então, nós temos diversos artigos na literatura em que trazem detecções não somente de arboviroses, né? Febre amarela, Europost, mas também outras doenças, como leptospirose, toxoplasmose, malária, né? Então, é um campo, né, de atuação que precisa ainda ser explorado e ser avaliado esse potencial, né, da vigilância animal para essas outras doenças. Bom, então aqui só para finalizar, né, nós temos porque diz muito respeito aos processos de vigilância, né, aquilo que está posto no papel, nas diretrizes, e aquilo que é realmente, de fato, executado, operacionalizado no campo. Então, em fevereiro de 2024, tivemos uma primeira oficina para a discussão das ações de vigilância, assistência e pesquisa para a febre do Europost. Em junho, tivemos um webinário que abordava os aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da febre do Europost. Em dezembro, tivemos o primeiro colóquio sobre a emergência do Europost na região extra-amazônica. Em fevereiro, tivemos um novo webinário, né, um webinário de amplitude nacional, né, sobre a vigilância e manejo do Europost, já integrando com a atenção primária à saúde materno-infantil. E, por último, aqui em abril desse ano, né, tivemos uma reunião para a discussão dos critérios mesmo dessa vigilância de síndromes neurológicas possivelmente associadas aos arbovírus. E aí, com esse olhar integrado do Europost com outras arboviroses que causam, né, esse quadro neurológico. Então, aqui alguns desafios, o potencial de endemicidade na região extra-amazônica, então não sabemos como será o comportamento do vírus daqui para frente no território brasileiro. Sobre sazonalidade, né, ainda também temos algumas dúvidas, né, se haverá um período sazonal definido, que seja semelhante aos arboviroses, ou se nos próximos anos o vírus vai se comportar, né, de uma maneira diferente, em um período do ano diferente. Sobre a história natural da doença, também ainda há algumas lacunas, então, qual o período de curso da doença, se há viremia no período de recorrência dos sintomas, em que momento do curso da doença pode haver agravamento do quadro clínico. Sobre a vigilância animal e entomológica, como eu já falei anteriormente, né, qual o potencial dos animais funcionarem como sentinelas, que é algo que a gente já faz aqui, né, de uma forma bem estruturada para a febre amarela, através dos corredores ecológicos que predizem a ocorrência, né, de surtos de febre amarela. Então, qual o potencial disso para ser aplicado na febre do Europost, né, os outros vetores potenciais, e como traçar estratégias para o controle do vetor, né, utilizando aí parâmetros entomológicos, que é o que a gente já aplica para outras arboviroses no Ministério da Saúde. Então, aqui algumas perspectivas, nós temos, acho que o Pedro também citou essa perspectiva de implantar uma ficha integrada de arboviroses, então, cada vez mais sair da caixinha de Europost, febre amarela, dengue, para trabalhar elas de forma, né, integrada, conjunta, até porque os sinais e sintomas são muito semelhantes. Estamos finalizando um capítulo de febre do Europost no Guia de Vigilância em Saúde, também vai ser um marco, né, para a vigilância dessa doença no país. Desenvolvimento de alguns modelos preditivos para Europost,
Oropochi, então, utilizando aí variáveis epidemiológicas, vetoriais e climáticos, que é algo que a gente já aplica para a dengue, né, predizendo surtos a partir desses modelos, e também o desenvolvimento de algumas pesquisas multicêntricas, né, no Brasil, com vistas a elucidar algumas lacunas, né, que ainda se tem sobre o conhecimento da doença. Então, aqui eu finalizo com o nosso e-mail de contato e com os nossos portais de monitoramento da doença. Nós estávamos até semana passada com o COI ativo, né, que é o nosso Centro de Operações de Emergências de Dengue e outras arboviroses, onde era publicado um informe semanal, né, e permanecemos publicando boletins e informes, e também o painel epidemiológico de Oropush, que vocês podem também acessar diariamente, né, através do QR Code. Então, com isso eu finalizo minha apresentação e agradeço a todos. Agradecemos a excelente palestra da doutora Morgana de Freitas Caracciolo, bastante interessante, muito complexo, todo esse processo de vigilância, prevenção e controle do Oropaust e também da febre do Nilo Ocidental. E nós vamos trazer agora as perguntas que foram feitas pelos nossos participantes. Tamara, você tem perguntas aí anotadas para os palestrantes? Olha, eu anotei 4 perguntas. A primeira é do André Nunes. Ele pergunta para o Pedro se existe alguma evidência de transmissão da ave ou cavalo para o humano. Essa é a primeira pergunta. Não sei se junta as duas Tem duas para o Pedro. As duas primeiras foram para o Pedro e as duas últimas foram sobre Oropuxa. É melhor juntar? Ou... Acho que é melhor, né? Fazer para o Pedro já Pode as ser. duas questões. Então, o André Nunes pergunta se existe alguma evidência de transmissão da ave ou cavalo para o humano. E o Enéas Filho pergunta qual é o melhor exame, o método, o período oportuno para a detecção da febre do Nilo Ocidental em humanos. Obrigado pelas perguntas. É, A primeira, respondendo a primeira pergunta, né? Então, a febre do Nilo Ocidental é uma doença transmitida por vetor, então necessariamente ele precisa ter o componente vetor para fazer a transmissão, né, da doença. O humano e o cavalo, eles são hospedeiros finais, terminais. Então, produzem uma viremia muito baixa, apesar de causar uma sintomatologia grave, ao ponto da ave, do mosquito, ele fazer o repasse sanguíneo em humano ou em cavalo e não se infectar. No caso da transmissão de aves para humano ou de cavalo para humano, nesse caso, há necessidade, né, do componente vetor para fazer essa transmissão. Claro que a gente tem alguns relatos, né, de científico, acho que é 1 ou 2 artigos, mas não de transmissão entre aves transmitindo para humano ou de cavalo transmitindo para humano, mas sim, né, no procedimento de coleta de amostras usando uma biossegurança inadequada, né? Isso, claro, né, que pode ser durante o procedimento, mas para as pessoas, né, não, assim, o que a gente recomenda não a manipulação dessas carcaças dos animais para as pessoas, né, pessoas leigas que não sejam os profissionais treinados, capacitados para isso. Mas necessariamente para a transmissão desse vírus há necessidade de um vetor, né, transmitindo um vetor infectado, fazer o repasse sanguíneo nas pessoas, né, para fazer a transmissão desses casos. A segunda pergunta é sobre a oportunidade de coleta, né? Só porque eu não perdi aqui, esqueci. Isso seria qual é o melhor método, melhor Isso. questão de Sim, período oportuno para detectar. tá. Então, no caso dos humanos, né, os pacientes, a gente tem o diagnóstico, tanto humano quanto animal, ele pode ser feito a sorologia, né, por meio dos exames de ELISA convencional, né, para a febre do Nilo Ocidental, RT-qPCR, o isolamento viral, e nos casos se vier a óbito, histopatológica e imunistoquímica. No caso dos humanos, né, para a sorologia, é, a coleta de amostra ela deve ser feita até o sexto dia após o início dos sintomas, né?
Perdão, a partir dos sexto dias após o início dos sintomas, idealmente até 30 dias. No caso do PCR, em até 7 dias, no máximo, né, para fazer a coleta de amostra do início de sintomas, e o ideal até 5 dias, preferencialmente. Não sendo possível até 5 dias, até 7 dias já ainda dá para fazer o RT-PCR. No caso dos animais, né, a gente é muito difícil definir, né, no caso do animal, o tempo para fazer a coleta de amostras. Assim, claro que nos equídeos é um pouco mais fácil, que geralmente equídeo tem uma pessoa, tem um componente monitorando esses animais, né, mas é um pouco mais difícil. Então, o que é recomendado no caso dos equídeos, apresentou sintomatologia neurológica, faz a coleta de amostra imediata, né, independente dos dias, do período, que aí já vai testar logo, né, para sorologia, RT-PCR. No caso das aves, a mesma coisa, porém, quando é encontrado, geralmente quando encontra animais, né, suspeitos, geralmente eles já vieram a óbito. Então é recomendado fazer a coleta de vísceras, né, sendo que fígado, baço, coração, pulmão, cérebro, dando ênfase ao cérebro, que é um órgão-alvo, por ser uma doença que causa sintomatologia neurológica, né? Então é feita a coleta, cada fragmento de amostra, tanto em humano, quanto se vier a óbito, né, quanto em animais, principalmente cavalo, o tamanho do fragmento é de 2 a 3 centímetros, mais ou menos, de cada tecido. No caso da ave silvestre, que é mais complicada a coleta, porque não é que é mais complicado, mas os órgãos são menores, muitas vezes a gente fragmenta metade do órgão para febre do Nilo ocidental ou transencefalite, a outra metade do órgão vai para influenza aviária, né? Eu acho que é isso. Obrigado pela pergunta. Tá ótimo. Maravilha. Vamos lá, Tamara. Tem mais perguntas, né? Isso. Aí, para Morgana, tem três perguntas. Duas são da Yara Rosa, que pergunta: na transmissão humana de Oropouche, há somente detecção do maruim como vetor? E ela também pergunta se houve impacto na redução da infestação do inseto pela aplicação de inseticida no Espírito Santo e qual foi o produto utilizado. A terceira pergunta vem do Edu, ele elogia, aliás, tem vários elogios às duas palestras, né? Já estou fazendo aqui um UBS. E a pergunta do Edu é qual seria o papel do Colicin quercetus ou dos colicídios na transmissão do Oropouche? Eu agradeço pelas perguntas. A primeira é sobre se há detecções, né, em Culex quinquefaciatus na transmissão do ciclo urbano. Nós tivemos em uma investigação de campo acho que foi Bahia, que a gente teve uma fêmea engurgitada de Culex quinquefaciatus, mas isso, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, não traz uma evidência, né, robusta, para que ele seja, né, tenha um papel importante de transmissão. E aí, de fato, né, todas as investigações de campo que a gente realizou, quando a gente chegava no cenário, né, tinha essa proliferação, né, do vetor do Culicoides paraensis, né? E aí, atualmente, né, de acordo com o que se conhece sobre os ciclos de transmissão da doença, sobre a vigilância, a gente tem o Culicoides paraensis como vetor primário da Europost no Brasil. A segunda pergunta é sobre o Espírito Santo, né? Acho que pode repetir? Isso. A segunda pergunta é se houve impacto na redução da infestação do inseto pela aplicação de inseticida no Espírito Santo e É, muito utilizado. Nós temos uma proposta, né, de produto, mas a gente só vai divulgar, né, quando realmente os estudos tiverem sido finalizados. Atualmente o Ministério da Saúde está na fase 3, que é justamente essa fase de campo, né, de ver se o produto, né, ele tem esse impacto na redução da densidade do vetor. Então, estamos nessa fase, não é uma pesquisa ainda finalizada, né, mas estamos caminhando. Então, as expectativas são excelentes em relação a ter, né, medidas mais concretas de controle de vetores para a febre do Oropouche, em breve. E eu acho que tem uma terceira pergunta. Terceira seria do Edu sobre qual é o papel do Culex e outros Culicin quercetus, outros colicídios na transmissão do Oropouche. Isso é sabido, né? Já é reportado na literatura que eles são vetores do ciclo silvestre, né? Que tem participação, já há detecção
como eu falei na minha apresentação, detecções de Aedes aegyptus, Culex quinquefaciatus, Coquiletides venezuelensis, alguns vetores silvestres, né, mas que no ciclo urbano, como eu falei anteriormente, o vetor primário é o Culicoides paraensis. E ainda não tem muito bem definida esse grau, né, de importância do Culex quinquefaciatus na transmissão do Oropost, né? É preciso ainda ter uma vigilância mais robusta, com mais detecções, né, e outros fatores da ecologia do vetor que precisam ser melhor elucidados, né, para que estivessem bem definidas, né, esse grau de importância no ciclo de transmissão da febre do Oropost para o Culex quinquefaciato e outros culicídios. Era isso. As perguntas do chat seriam essas. Uma curiosidade que eu fiquei, assim, sobre o West Nile, especificamente, assim, tem algum trabalho, assim, que realmente é um grande ponto de interrogação, assim, do porquê nos Estados Unidos fez aquele cenário, assim, dramático, né, de quantidade enorme de casos, de pacientes hospitalizados, né, e aqui no Brasil ficou uma coisa mais restrita, realmente, aos equinos, principalmente, às aves. Tem algum trabalho sobre assim, pensando assim no chikungunya, né, que teve a mutação que fez com que ele ficasse mais acessível aí para se infectar o Aedes aegypti, conseguisse infectar outra espécie. Tem algum trabalho mostrando assim se há alguma diferença no vírus assim do West Nile dos Estados Unidos, do West Nile que circula aqui, você sabe? Saberia dizer, vocês saberiam dizer? Bom, sobre isso tudo eu não me lembro agora assim a diferença, mas se de algum estudo eu posso dar uma olhada. Não me lembro agora. Mas uma coisa que a gente tem percebido e algumas hipóteses que a gente vem é sobre realmente uma das coisas, a questão do vetor, né? Que a abundância do vetor na América do Norte do Culex é muito maior do que aqui no Brasil, a questão do Aedes e a ocupação das doenças que se adaptou, o vírus se adaptou do West Nile muito melhor na América do Norte do que aqui na América do Sul, né? Então esse é um fator que assim que a gente vem percebendo de fato e tanto é que assim a gente costuma falar entre aspas, né, que o febre do Nilo Ocidental é como se fosse uma dengue, né, o comportamento da dengue aqui no Brasil, né? Exatamente por esse sentido. O, o vírus ele encontrou um comportamento muito mais promissor, assim, adaptou muito melhor no ambiente da América do Norte, então, provavelmente por conta de clima, né, tempo, do que aqui na América do Sul. Agora, a diferença viral, eu não me lembro se tem algum trabalho. Eu acredito, eu não vou me arriscar, porque eu não me lembro se tem, porque até porque foi isolado pouco vírus aqui no Brasil ainda, né? Teve pouco isolamento viral desse vírus, não teve uma abundância muito grande. Mas e não se encontra, ainda a vigilância, apesar de ter um histórico de vigilância desde 2003, 2002, que vem se trabalhando, mas a vigilância passiva, né, aquela que a gente espera que o animal adoeça, que morre, então ela ainda está muito inicial nesse sentido, né? A gente teve muito inquérito sobre epidemiológico aqui no Brasil, a gente fez bastante coisa, mas a vigilância ainda precisa passiva, ela precisa ser mais impulsionada. Eu acho que agora uma perspectiva interessante agora é uma conversa que a gente está tendo com o Ministério da Agricultura, exatamente para melhorar esse diagnóstico e essa vigilância, essa interface com a agricultura, já que a gente está tendo já tem desde 2003 que a gente, perdão, desde 2023 que a gente tem tá tendo esse surto de doenças, influenza aviária, né, que a gente teve, a detecção mais recente agora, para a gente trabalhar com essa vigilância mais integrada, exatamente para a gente identificar esses focos mais rápidos de febre do Nilo Ocidental, porque se morre muita ave no Brasil, né? E poucos estão sendo registrados. E uma perspectiva também do Ministério da Saúde que a gente tem com a vinda do Sigel, que é um aplicativo, né, uma plataforma que qualquer pessoa pode fazer o registro, talvez a gente melhore a qualidade desse dado e possa isolar mais vírus aqui no Brasil, né, e detectar mais a presença do vírus para a gente levantar esse histórico de diferenças. O CIG é uma estratégia muito boa, né, para É, fazer essa vigilância. sim. Perfeito. Sem mais questões,
dos nossos, dos nossos participantes aqui, poderíamos avançar, né, com a finalização do evento de hoje. Tamara, já vou chamar, né, convidar tanto a Morgana de Freitas quanto o doutor Pedro Henrique, para fazerem as considerações finais que julgarem necessário. Obrigado. Morgana, quer iniciar? Primeiras damas? Eu só tenho mesmo que agradecer, né, pelo convite. Sempre é uma experiência, a gente acaba aprendendo muito na hora que mais se expondo. A gente aprende muito mais se expondo do que ouvindo, né? E agradecer muito pelo convite, pedir desculpa por alguma eventualidade. E assim, nós aqui no Ministério da Saúde estamos à disposição, né, para tirar dúvidas, para debater, para receber informações também, né, críticas para melhoria da vigilância de forma geral, né? Sempre muito bom estar nessas conversas e deixar assim uma mensagem final, né, da importância, principalmente nessas arboviroses, né, zoonóticas, a importância da vigilância animal, né, no caso da febre do Nilo, febre amarela, até mesmo agora com a febre do Ouro-Posto, que a gente precisa entender muita coisa ainda sobre o comportamento dessa doença, a gente precisa ter um conhecimento muito grande. Então, deixar essa mensagem, né, e o agradecimento para todos aí. Muito obrigado. Doutora Morgana, ainda antes das considerações finais, chegou uma questão aqui da Fernanda Oliveira, direcionada a você, em relação à imunogenicidade relacionada ao Oropost, já se sabe se é permanente? Essa pergunta ela vai ser incluída junto com outras, né, sobre a história natural da doença. Então, a gente ainda tem várias lacunas de conhecimento, né, se há viremia na recorrência dos sintomas, qual essa imunidade, né, que a gente é muito questionado aqui no Ministério da Saúde em relação a isso, se é duradoura, se é permanente, mas ainda são necessários, né, estudos, pesquisas, que tragam essas evidências para que a gente possa evoluir em termos de conhecimento sobre a doença e de estruturação dessa vigilância no país. Maravilha. Sobre as considerações finais. Então, eu também gostaria de agradecer a todos. Para nós do Ministério da Saúde, é uma oportunidade estratégica estar falando sobre o Oropost nesse momento, né, porque dá visibilidade, né, a tudo que a gente tem pensado, né, e se debruçado sobre esses desafios, e é uma forma, né, de estar mais próximo dos entes, né, dos níveis de gestão, para que a gente possa atingir os nossos objetivos enquanto vigilância. Então, a gente vê esses momentos assim como uma oportunidade estratégica mesmo de divulgar, de comunicar, né, a informação, que se trata de uma doença que não é nova, mas que traz consigo, né, vários desafios e elementos novos e que precisam ser compartilhados com a população, com a comunidade acadêmica, né, para que a gente possa avançar, né, em termos de vigilância de forma conjunta. Então é isso, agradeço a todos e até estamos também disponíveis, né, em outras oportunidades, né, no que se fizer necessário. Obrigada. Clara, quer fazer agora as suas considerações? Eu queria agradecer a Morgana, ao Pedro, pelas palestras. Acho que foi muito interessante, ao mesmo tempo inquietante, né? Acho que os últimos slides da Morgana deixou a gente assim meio de cabelo em pé. Nossa, quantos desafios que a gente tem, quantas perguntas, né? A gente tem a impressão às vezes que já temos a vacina da dengue, já vai começar a vacina da chikungunya, estamos ficando em paz. Imagina, ainda tem muitos desafios pela frente, a gente tem outros arbovírus, a gente tem a mudança climática, o impacto disso, as mutações dos vírus, arbovírus tem muitas mutações, aí está o Oropush mostrando para gente, então o West Nile pode também aparecer mutações, então assim, foram eu agradeço muito essa manhã inquietante, e esclarecedora ao mesmo tempo que vocês deram aqui para a gente, essas informações importantíssimas que vocês trouxeram aqui para a gente. Eu agradeço muito. Maravilha, eu vvou nessa linha também, Tamara. É assim, inquietante e desafiador, né? Essa vigilância, prevenção e controle dessas arboviroses, a necessidade
de estar muito próximo o setor de pesquisa, o setor acadêmico, o setor de serviços, que o desafio ele é bastante grande, é uma coisa assim contínua e que a gente precisa estar muito atento sempre, né? E aprimorando cada vez mais os serviços, a pesquisa, para que a gente possa dar conta desse desafio todo que está colocado, principalmente em função dessa questão das mudanças climáticas, enfim, toda essa situação ambiental que a gente acompanha, né, no nosso cotidiano. E dizer o seguinte, que nós tivemos 321, 321 visualizações no evento de hoje. Dizer também que ficará gravado o evento no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública para posterior visualização, para quem quiser acompanhar depois, compartilhar, né? E tivemos presentes aqui pelo menos 20 municipalidades ao redor do Brasil. Enfim, estamos alcançando bastante, né? O nosso público em todo o território nacional. E convidar, né, o público para que esteja presente aqui novamente no próximo dia 30 de julho, quando teremos uma nova palestra cujo tema será ainda definido. Agradecer mais uma vez o Paulo Henrique, o Pedro Henrique e a doutora Morgana de Freitas pela participação e pelas palestras assim de muito esclarecedoras e que tem muito a contribuir com a gente e com o público de uma forma geral nesse processo todo de vigilância, prevenção e controle. Muito obrigado. E obrigado também ao setor aí que fica nos bastidores, né?